Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 13 de novembro, a lição 8, ela tem como título Esperança além desta vida. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículos 12 até 19. Aqui, o Paulo ele envia uma epístola para alguns cristãos que estavam em Corinto, na Grécia, que eles estavam em dúvida de que se haveria realmente a ressurreição. E Paulo, ele com toda a sua inteligência dada por Deus, ele diz que se Cristo não ressuscitou, nós também não seremos ressuscitados. E o ponto principal dessa lição é que se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, conforme ele havia predito, pelos profetas bem antecipadamente, que eles previram, a vinda de Jesus, e isso aconteceu assim bem antes. E também a ressurreição ela foi prevista pelo próprio Jesus quando ele esteve entre nós na forma humana. E o cristianismo ele não teria assim prosperado se realmente não houvesse ressurreição. Então ela seria apenas assim uma filosofia, né? Mas o fato do túmulo de Jesus dele estar vazio muda tudo isto. E ainda nesse acontecimento tiveram várias testemunhas oculares, os discípulos, soldados, e Jesus ele apareceu para vários dos seus discípulos, na forma física, conversando, após a sua morte. O que acontece para nós cristãos e em geral é que muitos temem assim a morte assim, e nós podemos dizer assim que até meio natural, para a maioria das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. E todo cristão sabe e está consciente que a morte ela não é o último estágio da vida para aquele que crê somente em Jesus. E se nós olharmos, estudarmos a vida de Jesus nesse mundo e suas atitudes, nós vamos crer que realmente há a ressurreição. E Cristo, antes de ressuscitar o seu amigo Lázaro, o qual ele estava morto ali por 4 dias e já estava em estado assim, de putrefação, ele entusiasma assim a sua irmã Marta, que ela diz, olha que Marta diz, olha que Jesus diz, para Marta, olha, preste bem atenção, olha o que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque tem a vida eterna por crer em mim e nunca morrerá, que está lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26. Aqui Jesus falando que realmente haverá ressurreição. E mesmo diante dessas palavras animadoras, poucos anos depois, de Jesus ter realmente morrido, ressuscitado, alguns cristãos de Corinto estavam em dúvidas relacionadas à ressurreição. E tudo, pela influência, da cultura grega, que eles achavam que era inconcebível a ideia da ressurreição do corpo material, e mesmo
tendo ali, e eles terem visto, né, falar, né, das testemunhas oculares, né, dos discípulos, né, que conversaram com Jesus, que almoçaram com Jesus, e que ele, Jesus, ressuscitou na forma corpórea, né? E sabiam também que os discípulos tocaram nas feridas de Jesus, até almoçaram com ele, que está lá em Lucas, no capítulo 29, capítulo 24, versículo 39. Esses cristãos de Corinto, que eles tinham essas dúvidas relacionadas à ressurreição, precisavam naquele momento de uma nova mensagem do apóstolo Paulo, para eles entenderem melhor sobre isto. E o apóstolo Paulo, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Para refutar nesta falsa doutrina que estava nesse meio cristão, lá em Corinto, Paulo primeiro ele estabeleceu assim uma base, né, comum aos seus leitores. E ele menciona no verso acima que eu acabei de ler, ele afirma que a ressurreição de Cristo é um exemplo, e que é a afirmação e a comprovação mais forte de que há ressurreição, onde mais de 500 pessoas, quando Jesus ressuscitou, eles viram, eles conversaram, eles se alimentaram com Cristo. E Paulo, ele diz, então se Cristo não ressuscitou, é vã sua fé. Aqui ele está falando que toda a pregação que foi feita para eles não serve para nada, então. E além do mais, ainda, eles estão ainda acusando a Deus de algo que ele falou e não fez. E aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 a 19, o apóstolo Paulo ele fala que Jesus foi os primeiros frutos, um sinal e uma garantia de uma farta colheita. Pense no raciocínio do apóstolo, né? A meta máxima de Deus para o universo é que Cristo retorne o governo de Deus, após ele derrotar todos os inimigos. E o último inimigo que Jesus realmente derrotou foi a morte, o qual Cristo venceu através da sua ressurreição. Sem essa atitude de Jesus, não venceria o último inimigo, que é a morte. E ele não retornaria ao reino dos céus, não retornaria para Deus. Que ele não seria o supremo rei. A negação da ressurreição frustra todo o plano de Deus que ele tem para o universo. E se agirmos assim com esta falsa doutrina de que não há ressurreição, estamos sem esperança alguma, estamos perdidos. Se não há ressurreição, para que se batizar? Não tem sentido. E esses cristãos lá de Corinto, né, que estavam em dúvida relacionada à ressurreição, eles eram batizados. Porque se for assim, aqueles que estavam sendo batizados, acreditando na ressurreição, estão apenas sendo batizados para os mortos, para a sepultura. Estavam sendo batizados para morrer e nunca mais ver nada. Não é bem assim. O sofrimento do apóstolo Paulo, né, e as escapadas que ele teve, por um trize, quase, por pequena fração, ele não morreu, porque ele foi perseguido. Ele foi assim, absurdamente e terrivelmente pelos inimigos, né, porque ele estava pregando a palavra de Deus e eles não gostavam.
Se a vida de Paulo se limitava a isso para pregar o evangelho, então não tinha sentido ele estar pregando. Então, sofrer e perseguição e quase matarem ele. Se de fato não há ressurreição, então nós deveríamos viver intensamente aqui neste mundo mal, perdido, porque amanhã nós iremos morrer. E aquele povo de Corinto, que estava assim em dúvidas quanto à ressurreição, eles não imaginavam como poderia acontecer. E o apóstolo Paulo explica a ressurreição, e ele faz assim, uma analogia, e ele diz como assim enterrar um corpo e como plantar uma semente, porque a planta brota da semente, mas não se parece com ela, porque quando nós formos ressuscitados por Jesus, aquelas pessoas que morreram em Cristo, né, que na segunda volta de Jesus, quando elas serão ressuscitadas, elas terão assim a mesma fisionomia, mas elas estarão num novo corpo, sabe, incorruptível, um corpo transformado, e ali essa pessoa será levada para as mansões celestiais. Por isso que o corpo ressuscitado sai do corpo enterrado, mas não se parece com ele, que o apóstolo Paulo menciona nessa passagem. E Deus tem muita experiência assim, em preparação de corpos, né? Porque foi ele que, através do barro, que ele fez Adão e Eva. E ele sabe fazer adequadamente uma pessoa perfeita. E por isso que ele será capaz de providenciar facilmente um corpo adaptado para uma nova vida eterna. Uma pessoa transformada com um novo corpo, sem rugas, sem manchas, sem nada. Temos a mesma fisionomia, mas um novo corpo, né? Esse corpo assim incorruptível, um corpo transformado, né? E esta que é a promessa de Deus para todos nós que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. O que leva, sabe, meus amigos, muitos assim perguntam, o que leva aos primeiros cristãos a morrerem assim com um sinal e um sorriso nos lábios, e alguns até louvando a Deus, né, que morreram porque serviam a Jesus. O que leva essas pessoas a fazer isso? Com toda certeza, o que eles tinham, né, de morrer por Cristo era a esperança na ressurreição que Ele, Cristo, prometeu. A ressurreição, mesmo que ainda inexplicável assim para muitos, ela é um milagre. E milagre não se explica. Cristo está vivo e Ele nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Que está lá em João capítulo 11, versículo 25. Que esperança que Ele nos dá com essas palavras. E o apóstolo Paulo afirma: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Que está lá em 1 Coríntios 15, 19. E está corretíssimo. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas para elas aceitarem a Jesus como Salvador. E quando você aceita a Jesus como Salvador, você começa a ter uma sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, que você começa a ter mais entendimento e entender mais sobre a ressurreição. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isto, Ele quer levar-te, a sua família, seus amigos que aceitaram Jesus, para as mansões celestiais, no lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.